Na atividade 3, a gente pediu para vocês escreverem com as suas palavras as equações que apareciam no vídeo no texto. Então não era para fazer nada muito mirabolante, não precisava botar exemplos, nem botar toda a definição rigidamente, né? É só uma ideia mesmo. Então também é pessoal, botei aqui uma ideia, apareceram a equação material, que tem a forma de um vetor. Como é que a gente encontra ela? A partir de um ponto e um vetor diretor, e ela vai variar de acordo com o parâmetro. As paramétricas são formadas agora por duas equações, também variam de acordo com o parâmetro. E também é explicitado um ponto e um vetor diretor dessa reta. A simétrica ela é escrita como uma equação só, né, com as incógnitas x e y, todas aparecem x e y, né? Mas nas duas primeiras aparecem uma letrinha a mais, um parâmetro. Na simétrica eu tenho só o x e y, e aqui fica também evidenciado um ponto e um vetor diretor. Na geral, ela é formada por uma equação só, onde os coeficientes do x e y são também as coordenadas de um vetor normal, um vetor perpendicular à reta. Na equação fundamental, a gente tem uma equação onde se evidencia o ponto e um coeficiente angular, e na reduzida a gente tem a equação da forma, digamos, mais simples, né? Menorzinha, tem menos elementos ali, onde fica evidenciado os coeficientes angular e linear da reta. Na letra B, há vantagens em utilizar uma equação em detrimento de outra? E aí, Renata respondeu essa aqui. Ela escreveu: as equações da reta evidenciam características distintas e todas possuem vantagens e desvantagens. A escolha deve ser feita a partir das características que facilitam a execução da atividade proposta. Por exemplo, em um dado exercício que evidencia o vetor diretor, uma equação facilitadora seria a paramétrica ou a vetorial. Em outro que solicite uma reta perpendicular, a equação normalmente facilitadora é a geral, e assim sucessivamente. Então, há vantagens? Há, né? Existem vários tipos de equações por algum motivo. Todas elas têm a mesma função, que é descrever a reta. Eu vi umas pessoas escrevendo isso, cada uma tem uma função. Não, a função é a mesma, né? Eu tenho uma reta e posso escrever todos os tipos de equações para essa mesma reta. Só que a maneira de escrever as equações que é diferente, né? Em cada uma delas eu tenho explicitado alguma característica, ou um ponto, ou um vetor diretor, um vetor normal, coeficiente angular, linear, beleza? Na 2, a gente deu aí uma reta R e a gente evidenciou 4 pontos por onde essa reta passa, né? E aí a gente pediu a equação reduzida da reta. Como é que é a reduzida? Aquela forma mx mais n, onde então esse n, que é o coeficiente linear, é o ponto por onde a reta passa pelo eixo y. Claro, né? Se x igual a 0, eu tenho que y igual a n, né? Então, por isso que a reta corta o eixo y nesse valor aí de n, que nesse caso, então, é menos 3, que a gente está vendo no gráfico. E o coeficiente angular? Ele é tangente do ângulo de inclinação, do ângulo que a reta forma com o eixo x. Então, eu vou escolher aqui 2 pontos quaisquer, escolher o ponto 3, 3 e 1. Eu posso imaginar aqui um triângulo retângulo, né? Onde esses pontos são vértices e também o ponto 3, 1. Se eu olhar para esse triângulo retângulo, eu tenho que a tangente desse ângulo que eu quero vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto tem tamanho igual à diferença entre as ordenadas desses 2 pontos que eu escolhi, né? Que vale 3 menos 1. E o cateto adjacente, como é que eu encontro o tamanho dele? Faço a diferença entre as abscissas dos pontos que eu escolhi, né? Esse tamanho aqui é 3 menos 2. Então, assim, eu encontro que a tangente do meu ângulo é igual a 2. O meu m, o meu coeficiente angular é igual a 2. E eu finalizo a questão, a minha equação é da forma y igual a 2x menos 3. Na letra B, ele pediu a equação paramétrica de uma reta T perpendicular a R, passando pelo ponto menos 1, 1. Bom, equações paramétricas, o que eu preciso? De um ponto, beleza, já tenho, e de um vetor diretor. Então, só preciso achar o vetor diretor. Quem é o vetor diretor da reta T? É um vetor que é normal à reta R, né? Já que essas retas são perpendiculares. Então, eu preciso encontrar um vetor perpendicular ao vetor diretor da reta R.
Então, primeiro eu preciso encontrar o vetor diretor da reta R. Vou pegar aqueles mesmos dois pontos, faço a diferença entre eles, tenho o vetor diretor, 1, 2. Como eu encontro o vetor perpendicular a esse? A gente viu lá na nossa aula que se a gente troca as coordenadas e um sinal, eu obtenho essa resposta. Mas, de maneira geral, eu preciso encontrar qualquer vetor, tá? Que o produto interno com o vetor 1, 2 dá 0. E, de fato, esse aqui dá, né? 1 vezes menos 2, menos 2, 2 vezes 2, 2. E aí, somando esses resultados, eu tenho 0. Qualquer múltiplo desse cara aqui é um vetor normal, aquele vetor 1, 2. Então como é que eu monto as minhas equações paramétricas? Eu tenho lá aquele formatozinho, x igual a a mais, x igual a x0 mais at, y igual a b0, igual a y0 mais bt, onde a b são as coordenadas do meu vetor diretor e o x0 e y0 são as coordenadas do meu ponto, do ponto por onde a reta passa. Então, nesse caso aqui, o meu ponto é menos 1, 1, então eu substituo aqui nesses termos independentes. E o meu vetor diretor é menos 2, 1, são os coeficientes do meu t. Eu coloco aqui, t pertencente a R. Esse t ele pode variar da maneira que ele quiser, para qualquer valor real de t. Eu substituo aqui nessas equações e encontro um ponto coordenado, né? Um valor de x e y, que vai representar um ponto qualquer da minha reta, beleza? Na letra C, super parecida, dei a equação agora a paramétrica da reta S, que é paralela à reta R e passa pelo mesmo ponto menos 1, 1. Então, de novo, mesmo formato, eu já tenho um ponto e só preciso de um vetor. E o vetor aqui é mais fácil ainda. O vetor diretor da reta S é o mesmo que o da reta R. Claro, elas são paralelas, elas têm a mesma direção. As duas retas vão ser paralelas a esse vetor 1, 2. Então, é só eu colocar nesse mesmo formato aqui que eu fiz anteriormente. Letra D, ele pediu para esboçar o gráfico. Como é que você esboçar o gráfico no seu caderno? O que a gente precisa para esboçar, para desenhar uma reta? Ou de 2 pontos, ou de um ponto de um vetor, né? Então, aqui para fazer a reta paralela, o que eu fiz? Eu marquei o ponto menos 1, 1, sei que a minha reta vai passar por aqui. Eu desenhei aquele meu vetor diretor, menos 2, 1. E aí, no caso, eu pedi para o GeoGebra, né? O GeoGebra, desenha aqui a reta que passa por esse ponto e é perpendicular a esse vetor. O GeoGebra ele não faz equações paramétricas de cara. Então, até para ele eu precisei desenhar esse vetor aqui. Mesma coisa eu fiz para o paralelo, né? Eu desenhei o vetor diretor e aí ele traçou para mim a reta que passa pelo ponto menos 1, 1 e era paralela ao vetor 1, 2. No seu caderno você poderia fazer essa ideia, né? A gente pode desenhar com uma régua mesmo, uma reta paralela aos vetores, mesmo que não fique tão preciso. Ou você poderia também encontrar pontos da sua reta, né? Por exemplo, a reta S. Se eu escolher, quero achar um ponto para a reta S, o que eu faço? Eu escolho um valor qualquer para t. Se eu escolher t igual a 1, o que eu vou encontrar aqui? 1 menos 1, 0, 1 mais 2, 3. Então, o ponto 0, 3 é um ponto da minha reta S. Eu posso marcar aqui o ponto 0, 3 e aí eu traço a reta que passa por esses dois pontos. Mesma coisa eu poderia fazer com a reta T. E a letra E é mais pessoal ainda, você modificou a sua perspectiva. O que a gente imaginou quando a gente pensou nessa questão? Antes de você fazer qualquer exercício, quando você está aprendendo lá todos os tipos de equações da reta, você pode pensar que não tem vantagem e desvantagem, eu não sei, não consigo enxergar nada, né? Todas servem para descrever a reta. E aí, depois de fazer os exercícios, você pode ter essa noção, poxa, é muito mais fácil eu encontrar aqui a paramétrica, já que eu tenho um vetor e um ponto, ou a geral, ou a reduzida, não sei, né? Cada questão pode ser mais fácil usar uma ou outra. Talvez você só enxergasse isso após fazer o exercício.